Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho, no capítulo 11, hoje ainda, e hoje a lei do amor. Eu queria comentar com vocês uma coisa que me abalou profundamente aqui, mas eu conversei com o povo lá em cima e eles me deram uma mensagem para passar. Eu não sei se vocês viram, em São Paulo, em São Bernardo do Campo, as pessoas estão adulterando a bebida com etanol. E as pessoas estão morrendo. E isso está nos bairros mais chiques do Itaim, não é que é boteco. E aí eu fiquei pensando, falei, não adianta mais. O mal atingiu a suprema ação. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não dá para fazer mais nada. E aí eles me chamaram e me disseram uma coisa que me mandaram transmitir uma mensagem para vocês que é a seguinte: se eu tenho 2 leões ou 2 leoas com muita fome e eu solto elas na selva, o que eles vão fazer? Eles vão caçar. Eles vão comer. O instinto de sobrevivência animal é igual. E eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Se eu sou da espécie humana e um ser da espécie humana é capaz de fazer uma coisa dessa, por que eu não sou capaz de fazer? E aí eles me disseram um negócio. Eu até entendi que era por conta da minha inteligência. Ele falou, não. Inteligência todos têm. É por conta da sua consciência. A sua moral está na sua consciência. O seu respeito ao próximo, na consciência. Espírito. A empatia, na consciência. E tudo que você aprendeu lá atrás, na consciência. O que te bloqueia, o que te impede de uma atividade igual, de uma atitude igual, é a consciência. O animal não tem consciência ainda. Ele tem uma inteligência limitada. Quando ele evoluir para a condição humanoide, ele vai ter consciência. E aí ele vai trabalhar essa consciência. Então eu falei, então eu sou mais evoluído. Ele falou, não, a inteligência mesmo. Você é mais forte consciencialmente. E aí eles me explicaram o seguinte, que não é só bebida. Eles falsificam peça de carro. Eles falsificam próteses ortopédicas. Eles falsificam marca-passo. Eles falsificam diploma de médico. Eles falsificam tudo. E ele falou, uma alteração, uma falsificação de bebida exige conhecimento químico. Fabricação de uma prótese falsa exige conhecimento de medicina. A alteração, a adulteração de uma peça de um carro, falsificação da peça do carro, exige conhecimento de engenharia mecânica. Então, todos são inteligentes. Principalmente aquele médico que faz aqueles comprimidos, aqueles artificiais, aqueles comprimidos químicos para a juventude tomar na balada. Tem o mesmo conhecimento que o médico que faz o remédio para curar a doença. A inteligência, ela é direcionada para onde a pessoa quiser e para onde a consciência deixar. Então, o fortalecimento principal e o caminho que nós tomamos de fortalecimento da consciência é o principal. Porque com essa consciência que eu não vou fazer mal. É com essa consciência que eu vou seguir o caminho do bem. Porque eu sei que eu vou causar dor.
E isso é proibido pela minha consciência. Por atitudes passadas, por ter entendido sem ter passado, ela já entendeu. Certo, gente? E depois, então, que ele falou que não era só bebida, que era tudo que eles ficavam, fiquei mais em depressão ainda. Mas aí ele aliviou. E é exatamente isso que vai distinguir a gente, que vai destacar a gente. A evolução planetária, o que acompanha e o que não acompanha. Eu não posso falar? Pode, claro. Isso é uma coisa, digamos assim, visível, né? Quer dizer, invisível, mas depois se torna visível. A questão do álcool, das peças de carro que você falou. Mas, assim, eu sinto que aquela palavra de Jesus está sendo muito importante nesse momento, né? Orai e vigiai, a separação do joio e do trigo. Porque tem coisas que a gente não percebe. Tem atos e ações que a gente não percebe, né? De pessoas, inclusive, muito ligadas a nós, e assim. Então, assim, é realmente uma questão de atenção e presença mesmo. É esse o chamado que eu sinto. É isso. É isso. Bora lá? Então vamos elevando o nosso pensamento ao Cristo, tranquilizando nossos corações na frequência divina e dizendo, agradecendo aos irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, nossos mentores, os espíritos de luz, e dizendo a Jesus, irmão Jesus, é em teu nome que nos reunimos essa noite, para mais uma noite de estudos do Evangelho para aprimorar a nossa consciência e nos elevar cada vez mais nas atitudes, nos aproximando dos ensinamentos divinos. Para iniciar nossos estudos, vamos iniciar o coração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Amar ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. Instruções dos Espíritos. A lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade com os criminosos, deve-se expor a vida por um malfeitor? O mandamento maior, fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, Mais para reuniram-se. frente, Marcelo, mais para frente um pouquinho. Item 8. Aí tem 8, desculpa. Pronto, achei. A lei do amor. Perdão. O amor resume a doutrina de Jesus Isso. toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais de todo aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas a seu patrimônio intelectual
já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que, em seus começos, o homem só instintos possuía, mais próximo, portanto, ainda se acha de ponto de partida do que da meta. Aquele que predomina os instintos, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. O progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. E então que, compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscareis nela gozos suavíssimos da alma, prelúdios da alegria celeste. Lázaro. Continua? Vai. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Há um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despedem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais, espécies de misantropos, que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei do amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora comprimido, a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis, e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á Deus o que quer, e a lei do amor constitui o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: Amai-vos o vosso próximo como a vós mesmo. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita? A nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes em virtude de transformação social, porque passará a praticar por essa lei sublime reflexo da divindade. Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes
e os mais viciosos se reformarão, quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance, fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu mau grado, cede. E um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem, em estado latente nos nossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista, como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas. Limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e verei a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Fenelon. Segue? Não, aí tá Meus bom. caros. Aí tá Então, bom. beleza. Obrigado. Bom, parece meio claro, né? Meio direcionado ao estudo de hoje. A lei maior, a base, o fundamento da lei maior é o amor. Quanto mais amor eu tenho, quanto menos ódio eu nutro, mais amor eu tenho. Quanto mais amor eu tenho, mais eu evoluo. Não é? E mais eu adquiro consciência, mais eu adquiro poder de caminhar, poder de me aproximar da próxima fase evolutiva. E o interessante é que ele distingue bem aqui, não é esse amor que a gente está acostumado. É um amor incondicional mesmo. É um amor meio de bicho para a pessoa. É o amor de querer o bem, de querer o sucesso, de querer a evolução. Né? E não um amor de, pô, vou te ajudar. Entendeu? Não é esse amor. É um amor profundo. É um amor de busca mesmo. Esse trecho está até bem claro. Tem mais um comentário do Sansão, de outro espírito, mas é o mesma linha de raciocínio. Então a gente começa na terça-feira que vem com o egoísmo de Emmanuel. E se vocês quiserem ler depois esse Sansão aí, podem ler, mas a explicação é basicamente a mesma. E é isso, que a passagem de hoje é: fundamento da lei é o amor. Amai ao próximo como a ti mesmo, não fazer ao outro o que você não quer que faça por você. Consequentemente, ama a si mesmo para amar o próximo e faça ao outro aquilo que você quer que faça para você. Comentários? Dúvidas? Eu ia comentar em relação, até você puxou a conversa em relação a essas mortes que teve aí por bebida, mas se a Sim, gente parar para pensar, assim, eu tenho 50, há uns 35 anos atrás, a gente já via a doutoração, o pessoal pegava, principalmente festas, pegava a garrafa de uísque melhor, tirava o lacre, pegava o uísque de pior qualidade, misturava e colocava. O que a gente tem, eu acho que tem visto da humanidade, a disputa de poder, querer poder, porque antigamente você via o cara assaltava uma pessoa, você estava na rua, ele te pegava sua carteira. Hoje, ele assalta um banco, ele fecha um banco. Por quê? Porque ele quer mais dinheiro para comprar mais arma, para poder conseguir mais poder brigando.
Aqui em Salvador, pelo menos, tem isso. É briga de facções, um querendo derrubar o outro, um querendo tomar o poder do outro, um querendo matar o outro, vencer no poder. E isso é peça adulterada, que assim, as pessoas às vezes se confundem. Às vezes, uma vez eu até precisei dar um parecer técnico. Existe uma diferença entre peça recondicionada e peça modificada. Uma peça recondicionada ela tem que ter garantia. Ela tem que passar por alguns testes para que ela tenha capacidade de ser utilizada, seja onde for, num veículo, num, num, num equipamento. Ela precisa ser garantia, mas assim, a gente vê oficina de fundo de quintal fazendo. E a gente só vê esse problema quando acontece um acidente. Aqui no prédio que um amigo meu mora, um prédio de classe alta, o Horto, é um prédio rico, um apartamento de mais barato 2 milhões, e eu brinco muito com meus alunos quando eu vou dar aula para eles. O elevador só cai em filme americano do Homem-Aranha. Só que nesse prédio, o elevador despencou e tinha 2 pessoas dentro e as 2 pessoas faleceram. E aí você fala, bom, e aí, Cade? Meus alunos foram perguntar, e agora? Como é que você fala que é só em filme americano? Um elevador, ele tem 5 proteções. O que aconteceu com esse elevador? Ah, não sei se as pessoas sabem, o elevador, ele sobe por gravidade. O peso que você vê escrito na cabine, se cabe 2.000 quilos, você tem 3.000 de contrapeso do lado de fora para justamente ajudar isso, para ele descer pelo peso do contrapeso e a hora que ele subir, e a hora dele descer, ele desce freando, justamente para evitar um acidente. Fora isso, ele tem mais 4 freios. Por falta de manutenção ou por pressa, porque as manutenções hoje, não sei como é que é em São Paulo, mas eu posso falar aqui em Salvador. Quando eu fui síndico do meu prédio, eu subi em cima da cabine e andei com outro engenheiro para poder a gente fazer uma validação. O, esse contrapeso saiu do trilho e caiu em cima da cabine. Então você jogou 1,5 vez o peso da cabine, mais a cabine e as pessoas estavam dentro. O elevador despencou. O que é isso? As pessoas querem ganhar dinheiro fácil. Esse famoso ditado, o jeitinho brasileiro, para mim é ser malandro, é ser desonesto. É ser, porque a gente foi colonizado por português, a gente foi colonizado por ladrão. Essa desculpa para mim não cala. É as pessoas querendo ser mais esperta que as outras. E aí é onde a gente, infelizmente, tem visto pessoas inocentes que esses 5 que já faleceram aí, que só um foi confirmado, os outros 4 ainda estão avaliando, mas estavam se divertindo e pagaram um preço por algo que não estão pagando mais barato, não é aquele que, a gasolina está R$ 5, vou comprar aqui por 2 porque eu estou apertado e essa gasolina de 2 vai fazer meu carro andar. Não, não é. Ele pagou o preço que era os R$ 5. E, infelizmente, teve a vida ceifada por espertinhos. Exatamente. E é essa que é a diferença de quem está nesse estudo e quem não está. Por quê? Exatamente isso que você falou. Nós somos colonizados por português, só vinha bandido para cá, isso aqui era um grande presídio. Então, a culpa do meu ato errado é do terceiro, não é meu? Eu estou sendo induzido pelo colonizador do país ou pelo governo do país a fazer uma coisa, mesmo que eu saiba que é errada. Então, essa é a diferença da consciência. Esses caras não têm essa consciência. Eles falam, não, vou para o lado material, vou ganhar o máximo de dinheiro possível nessa vida, porque eu vou ficar poderoso. Mas já está mais do que explícito que quem morre não leva nada. Mas não adianta. Eu quero poder, 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 casa com 13 banheiros, 50 carros, festa. Então, ainda falta aflorar e crescer a consciência nessas pessoas. Porque o cara que falsifica não é diferente do cara que compra no bar para vender para os outros. Entendeu? É a mesma ausência de consciência. Porque eu vou ganhar dinheiro. Né? E assim, você tirar um whisky caro e encher com barato, cara, o barato passou pela Anvisa. Entendeu? Eu não sei se é a Anvisa que fiscaliza isso aí, enfim. Mas você colocar metanol
que é fatal para as pessoas, velho. Isso é de uma maldade sem tamanho. Isso é a perdição, a extinção da raça humana. Só vai ficar quem tiver consciência. Quem não tiver, lamento. Vai ter que adquirir a consciência, talvez do jeito que nós tenhamos adquirido, na dureza, na dor. Eu Mas foi. queria, eu queria ler uma carta do oráculo que fala sobre o amor. Eu achei muito interessante quando eu abri, veio uma pergunta no final, que foi exatamente a pergunta que eu escutei de uma cliente que estava fazendo um tratamento de apometria hoje com a gente. Vou ler aqui para vocês. É uma carta muito bonita, né? Mostra aqui uma concha com uma pérola, porque o amor, ele é um sentimento muito nobre, ele é muito precioso, né? Então, essa carta, ela remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Essa carta, ela convida a gente a vivenciar a manifestação de tudo que existe, a força primordial que transcende a compreensão e que se aloja no íntimo de cada criatura. Sentir o amor é nutrir-se de suavidade, de leveza, de completude. Apenas se permita sentir, acolha com amor a vida, que é o seu maior presente, como também tudo que a vida representa nesse mundo. Qual é o presente que você veio entregar nessa existência? Carregue-se desse amor e faça de sua jornada o seu propósito. Hoje, a pergunta que a cliente me fez foi que ela estava com muita dor, sentindo muitas dores, e ela, qual é o propósito? O que eu vim fazer nessa existência? Eu acho que a última frase do Fernando, né, falando que sobre a consciência, eu acho que é isso. A gente veio aqui para criar cada vez mais consciência. A consciência que nós devemos nos tornar espíritos cada vez mais inteligentes para usar essa inteligência para o bem, para o outro, para nós mesmos e para o outro. E a consciência que nós devemos nos tornar moralmente melhores também, para que a gente também tenha melhores ações para com o outro, para com a gente mesmo e para com o outro. Então, se a gente não consegue se amar, como que a gente vai entregar esse amor para o mundo? É impossível, não tem como. E aí vira uma mistura de falta de amor próprio, né? Com vários sentimentos ruins, né? De baixo escalão, vamos assim dizer. E que isso misturado com, às vezes, uma inteligência exacerbada com uma moral péssima, medíocre. E aí forma uma combinação explosiva. E é exatamente desse caminho que a gente tem que fugir, né? Nós, espiritualistas, queremos exatamente criar consciência para poder fugir desse caminho. E quando a gente escuta questões assim, né, de pessoas espertas, ambiciosas, que querem ganhar dinheiro em cima da vida do outro, que bom que a gente acha isso um absurdo. Isso já é um parâmetro sensacional para poder falar que a gente está no caminho certo, né? Se isso nos deixa indignados, é sinal que estamos longe dessa ação. Então, isso já é maravilhoso. E que a gente consiga se amar cada vez mais e que a gente tenha consciência de que esse amor a gente não distribua apenas para a gente e para o círculo que está perto da gente, mas que esse amor incondicional possa expandir e se tornar maior, maior e maior para o mundo e para todos que estão ao nosso redor, conhecidos ou não. Muito bom, Carolzinha. Mais alguém quer comentar? Podemos encerrar então, pessoal? Então vamos lá. Elevando o nosso pensamento
a espiritualidade maior e dizendo, irmão Jesus, em teu nome que nos reunimos mais uma vez nos nossos estudos semanais do Evangelho. Agradecendo todos os irmãos do plano espiritual que aqui comparecem, os nossos mentores, nós agradecemos e pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos direcionando, nos protegendo, nos incentivando. Aos espíritos de luz, nós agradecemos e pedimos que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais e nos concedam a divina bênção do passe nessa transfusão mágica de energia entre o cosmos e a matéria, onde uma luz perolada invade o topo da nossa cabeça, empurra todas as energias do nosso corpo aos nossos pés e dos nossos pés ao solo. E essa energia toma conta do nosso corpo. Nosso corpo fica branco perolado, como entidade que nos fornece essa energia, irradiando essa energia para nós. E essa energia passa a envolver todos os órgãos do meu corpo, limpando e regulando o funcionamento de todos os meus órgãos. Essa energia começa a se expandir, atingindo meus familiares, meus pets, minha casa, meu carro, meu local de trabalho, meus amigos, meus inimigos e todos aqueles no orbe terrestre que necessitam dessa energia, encarnados ou desencarnados, homens ou animais. E essa energia se torna tão intensa que começa a expandir do orbe terrestre e avançar no universo. E nessa troca de energia, Pai, nós te dissemos, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que nós entregamos nossos corpos, nossos espíritos, nossa saúde e nosso futuro. Ilumina o nosso caminho, Senhor, e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da sua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Podem beber a água. Quem quer falar alguma coisa? Encerrar com algum comentário? Esse povo é muito tímido, viu? Então, pessoal, para quem eu vejo amanhã, até amanhã. Para quem eu vejo na terça que vem, até terça que vem. Vamos desenvolver a nossa consciência, vamos convidar pessoas para participar desse estudo e desenvolver as consciências delas também, porque isso é uma caridade, é um auxílio a essas pessoas. Likezinho lá no YouTube. Fiquem todos com Deus, sempre na mais alta vibração. Beijo!